Vamos abrir então a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Eu vou, meus irmãos, prosseguir, expondo a palavra de Deus de 12 a 17, mas para que o contexto da passagem fique claro, nós vamos começar já no capítulo 13, mas a partir do versículo de número 3, para que o contexto fique claro para os irmãos. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, a Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois o entenderás. Tornou-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus: Aquele que se banhou não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais está todo limpo, e vós já estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem o estava traindo, por isso disse: nem todos estáis limpos. Ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Pai Santo, concede-nos a tua bênção, porque sem ela, sem essa iluminação do Espírito nos olhos do coração, a compreensão da tua palavra não acontecerá. Por isso, dá-nos a tua bênção, Pai. Rogamos-te em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta passagem, ela é maravilhosa sob vários aspectos. Já tivemos oportunidade de meditar nas lições da sua primeira parte. E a lição central da primeira parte que vimos é que todo aquele que quer ter uma sociedade com Cristo, quem quiser fazer uma dupla com Ele, quem quiser conviver com Ele, trabalhar com Ele, entre aspas, casar com Ele, precisa ter os pés lavados. Jesus é santo e duas pessoas não poderão andar, viver e trabalhar juntas se elas não estiverem de acordo. Se você e eu quisermos ter parte com Cristo, sociedade com Ele, conviver com Ele, se nós quisermos ter comunhão com Ele e participar da sua vida, da sua santidade, da sua unção e do seu ministério, temos que ter os pés lavados. Pedro, então, diante do pré-requisito, ele disse: se é para ter parte contigo, e como eu desejo ardentemente estar todo participando, eu quero ter parte contigo integralmente, então, Senhor, me dá um banho inteiro. E Jesus disse: quem já foi lavado
não precisa lavar senão os pés. A lição é que quem é salvo pela graça por meio da fé e já foi lavado e remido no sangue de Cristo, não tem que novamente converter-se, não tem que novamente ser regenerado, não tem que novamente ter a obra da expiação aplicada à sua vida. Mas é verdade que aquele que já banhou, no caminhar suja os pés, ele permanece pecador salvo, e é por esta razão que ele precisa, e aí Jesus está falando do processo contínuo e progressivo de santificação, quando nós precisamos lavar os pés, remover as impurezas. É como aquela criança que já tomou banho, já está com a roupa de dormir, mas ela ainda correu pela casa uma meia hora, e antes de dormir os pais dizem: você já tomou banho, você está limpo, precisa só lavar os pés, porque você está descalça. E então é só tirar ali aquela sujeira dos pés e ele já está limpo, e agora vai só lavar os pés, como acontece. E nós já vimos isso no domingo retrasado. Quem quer ter parte com Cristo, quem quer ter comunhão com Ele, precisa ter os pés lavados, porque quem já se banhou, quem já foi lavado e remido do sangue de Cristo, precisa diariamente fazer uma revisão profunda e sincera dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas palavras, das suas atitudes, e ao constatar a impureza, o pecado, a desobediência, a confissão, o lavar os pés, para prosseguir tendo parte, comunhão, sociedade dupla com Cristo. Por isso, meus irmãos, a grande motivação para a vida de santidade, a renúncia em relação ao pecado, não é simplesmente um medo, mas é o desejo de estar em comunhão com Deus. Todo marido que quer estar em comunhão com a sua esposa, ele com certeza evita aquelas coisas que lhe desagrada. Por quê? Porque ele deseja a manutenção da comunhão. Ele a ama ou vice-versa, tanto que não quer que aquela comunhão seja quebrada. Por isso, tudo é passado a limpo para manter a comunhão que foi conquistada com o amor e com o casamento. Quem quer ter parte com Cristo precisa lavar os pés, precisa diariamente confessar seus pecados na base do arrependimento, porque, meus irmãos, sem santificação ninguém verá o Senhor. Se você quer ver o Senhor nas suas orações, se você quer ver Deus se manifestar na sua vida, se você quer ter parte com Ele, então confesse seus pecados, mantenha a sua vida limpa, porque Ele já lavou você. E segundo o livro do Apocalipse, só entrará na Jerusalém celestial pelas portas aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Irmãos, Jesus tinha, na verdade, um propósito ao lavar os pés dos discípulos: dar uma lição. No entanto, com o questionamento de Pedro, o Senhor então ensinou uma segunda lição. Mas agora que Pedro permitiu que Jesus lavasse os seus pés, e após lavar os pés dos 12, Jesus então, depois de ter lavado os pés, volta a se vestir e a reclinar-se à mesa. Os irmãos sabem que a mesa não era uma mesa com pés como nós temos hoje. A mesa judaica era quase que uma esteira, onde todos ficavam semideitados, apoiados sobre o cotovelo, com os joelhos genuflexos, com as pernas dobradas, as pessoas reclinadas à mesa, e no centro a comida, e as pessoas semideitadas faziam a sua refeição. E Jesus volta a se reclinar, diz o texto, à mesa. E sabe o que ele pergunta? Entendeis o que eu vos tenho feito? Observe, meus irmãos, que Jesus fez algo que Pedro não entendeu
e porque não entendeu, não aceitou. E Jesus disse: o que eu faço agora, você não entende, depois você entenderá. Nem sempre compreendemos o agir de Deus. Muitas vezes, o que Deus está fazendo e faz só se tornará compreensível depois, muitas vezes, muito tempo depois. Quem sabe, algumas coisas só na eternidade. Mas observe que Jesus chama os apóstolos para raciocinar, para pensar. Ele pergunta: entendeis? Eu lhes dei a faculdade da razão, do entendimento. É verdade que se eu estabelecer o entender como pré-requisito para crer, nunca crerei. Mas uma vez em que eu creio, eu devo buscar o entendimento da fé. Deus não pede para que cometamos suicídio intelectual. Entendeis o que eu vos tenho feito? Deus está fazendo coisas, e Ele quer que nós compreendamos o sentido e o significado daquilo que Ele está fazendo. Quando Deus manda Cristo na cruz, Ele pergunta: entendeu o que eu fiz ao enviar o meu Filho? Entendeu a encarnação, o nascimento de Cristo, Natal? Vocês já entenderam por que Ele se encarnou, por que Ele foi à cruz? Entenderam? Entender a fé, compreender a fé. Nós só seremos capazes de explicar a razão, observem a palavra, da esperança que há em nós, esperança criada pela promessa e pela palavra, se nós entendermos o que Deus está fazendo. Você já entendeu a ressurreição, a ascensão, o derramamento do Espírito? Entender. E Jesus, irmãos, diz: entendeis o que eu vos tenho feito? Deus, meus irmãos, se revela, e Ele se revela pela palavra, mas muitas vezes Deus se revela por atitudes. As atitudes falam. Existem gestos que são eloquentes demais, por si só não são capazes de dizer tudo, por isso precisam da palavra elucidativa. Temos ensinado à igreja que Deus se revela pelo seu agir e pelo seu falar, porque muitas vezes as atitudes, elas são ambíguas, elas podem dar margem a uma dupla, tripla interpretação. Por isso, todas as vezes que Deus faz alguma coisa, Ele envia a sua palavra que explica. Por exemplo, leia o livro de Amós, e os irmãos observarão Deus dizendo: eu mandei uma seca, e o meu povo não entendeu que era a minha mão e não um fenômeno natural. Eu enviei uma praga para devorar a lavoura, para que houvesse fome, para disciplinar o meu povo, e eles não entenderam que por detrás da praga era eu disciplinando o meu povo. Interpretaram como um evento natural. Irmãos, todas as vezes que Deus faz algo, Ele explica pela palavra o sentido do seu agir. Se o agir por si só se autoexplicasse, ninguém perguntaria: por que você fez isso? Quando nós perguntamos a alguém para que ela explique a sua atitude, é porque a atitude não fala tudo por si. Quando a pessoa nos apresenta a razão, nós dizemos: agora eu entendi. Ora, Jesus lavou os pés dos 12 discípulos. E depois de lavar, Ele pergunta: entenderam o meu gesto? Compreenderam a minha atitude? Ele está convidando a pensar e a compreender, porque, meus irmãos, nós não podemos viver na pobreza da fé. Quantos de nós, irmãos, estamos aqui na igreja há anos e ainda não compreendemos as riquezas do agir de Deus, e vivemos uma vida espiritual pobre, em virtude do desconhecimento, porque não buscamos o entendimento como nós deveríamos. E observem a pergunta de Jesus: entendeis? Vocês já entenderam o agir de Deus, a soberania de Deus, a providência divina, a cruz, a volta gloriosa de Cristo? Já entenderam porque Jesus se autonomeou e apresentou como Filho do Homem e não como Messias? Já compreenderam que a mensagem central de Cristo não foi a salvação, foi o reino de Deus,
ou o reino dos céus já entenderam? Entendeis o que eu vos tenho feito? Jesus vai explicar. Sabe por quê? Porque ele quer coerência. Ele diz no verso 13: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Jesus aqui, meus irmãos, está usando o verbo ser, e quando um judeu ouvia o eu sou, nestes termos, ele era imediatamente remetido à declaração de Deus a Moisés, dizendo: eu sou o que eu sou, Deus o eterno Jeová. Por isso, quando Jesus diz eu sou o pão, eu sou a vida, eu sou a água viva, este eu sou é uma declaração divina. Ele está se revelando como o eu sou. E ele está dizendo: vocês me chamam porque vocês reconhecem que eu sou. Chamar Jesus de mestre e de senhor não era apenas uma designação, um título. Era o reconhecimento. Vocês me chamam de pastor porque vocês me reconhecem como pastor. Não faria sentido me chamar de pastor se os irmãos não me reconhecerem como tal. Jesus disse: vocês me chamam porque vocês me reconhecem como mestre e como senhor. E de verdade, eu sou. Vocês têm a reta doutrina, vocês já entenderam quem sou eu. Ora, agora vem a coerência. Se vocês têm a compreensão adequada e correta de quem sou eu, então ouçam a minha orientação e sigam o meu exemplo. A fé sem obras é morta. Temos muitas vezes a boa doutrina, sabemos quem é Deus o Pai, quem é Deus o Filho, quem é Deus o Espírito Santo, e nós nos dirigimos a Deus da forma certa. Temos a boa doutrina, mas a boa doutrina, ela gera uma boa conduta, ela gera uma prática adequada. Então Jesus está pedindo coerência. Ele certa vez perguntou: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu falo? Vocês não obedecem o que eu mando. É uma incoerência reconhecer que Ele é Senhor e viver uma vida de desobediência. É uma incoerência em nossas orações, nós nos dirigimos a Ele como mestre, o mestre, e não aprendermos as lições que Ele está ensinando, e não seguir o seu exemplo. É o que Tiago diz: a fé sem obras é morta. Eu provo e mostro o que eu creio com a prática daquilo que eu afirmo. Uma pessoa que diz, por exemplo, crer que a vida é um dom de Deus, que saúde, que emprego, tudo é de Deus, e ele não dá o dízimo, por exemplo, ele está negando no fundo, na prática, o fato de crer que Deus é soberano, Senhor e o dono de tudo, de todas as coisas. A boa doutrina, reconheço a soberania, mas na prática eu nego a submissão completa. O que Jesus está dizendo: vocês entenderam o que eu fiz? Quem sou eu? Eu sou o mestre, eu sou o Senhor. E se sendo eu o mestre e o Senhor, e eu sou, eu lavei os pés de vocês, então, disse o texto, disse Jesus, vós deveis. Sabe o que é que você deve ao próximo? Lavar os pés dele também. Isso significa, meus irmãos, servir. Lavar os pés é servir, é prestar serviço. Os irmãos observem que o Senhor diz: seja santo, a ordem. E se você perguntar por quê? Porque eu sou. Então o ser de Deus é a base da ordem para que sejamos. Agora ele diz: lave os pés. Por quê? Porque eu lavei o de vocês. Então, a atitude de Cristo é o fundamento das suas ordens. Não há nada que Deus me mande ser que Ele não seja. Não há nada que Deus me mande fazer que Ele não faça. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, e para nós líderes, para nós pais, isso é de uma importância profunda, porque o fundamento
da pedagogia divina, é o exemplo do ser divino e das atitudes de Deus. Ele diz no verso de número 15: porque eu vos dei exemplo. Quem manda, quem não faz o que manda fazer, não crê naquilo que manda fazer. Quem prega o que não vive, não crê no que prega. Essa é a verdade. Toda pessoa que manda as pessoas fazerem o que ela não faz, é porque ela não acredita que aquilo é verdadeiro e digno e deve ser feito. É uma contradição entre o que nós falamos e o que nós fazemos. E eu fico maravilhado, meus irmãos, porque Jesus está perguntando: vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Quem sou eu? Ora, eu expliquei na vez passada que lavar os pés era uma tarefa considerada tão humilhante, tão vil, que nem mesmo escravos judeus poderiam realizar essa tarefa. Os escravos gentios, ou as mulheres, ou as crianças, para os irmãos terem uma ideia, era considerada, dentro da classe dos escravos, tinham subclasses. E aquela classe mais inferior, aquela que está na base da pirâmide, da classe de escravos, é que era reservada aquela tarefa vil, humilhante, ignóbil, de lavar os pés das pessoas. E Jesus disse: se eu não reputei que essa tarefa é indigna de mim, ela é indigna de vocês, é porque nós somos tão vaidosos, tão presunçosos, que nós dizemos assim: me convidar para pertencer à diretoria administrativa da igreja é um cargo compatível comigo, à minha altura. Mas, ora, me convidaram para ficar ali na porta, abrindo e fechando porta para o pessoal. Essa tarefa, ora, olhem quem sou eu. Já imaginou um colega de trabalho, onde estou nessa posição, ele entra aqui e me vê abrindo porta, fechando porta? A minha reputação, eu sou digno, eu tenho competência demais, eu não posso realizar tarefas simples. É como se eu me julgasse importante demais para realizar tarefas que são próprias para pessoas desinformadas, para pessoas quaisquer, não eu. Jesus está dizendo: eu fiz o trabalho considerado mais humilhante, menosprezado. E se eu, por vocês, fui capaz de fazer isso, vocês não são capazes de fazer isso uns pelos outros? Será que tem alguma coisa que eu não possa fazer por vocês? Eu sou indigno, não posso pegar você e levar no médico? Se um dia alguns dos irmãos estiverem em cima de uma cama doente, fazendo as suas necessidades ali, eu não posso ajudar a cuidar, a limpar e a fazer alguma coisa? Eu não posso ajudar a limpar a casa dessa pessoa? Será que tem alguma coisa que é tão vil e eu sou tão importante que eu não possa fazer? Jesus está ensinando, meus irmãos, que o servo, ele está pronto e disposto a fazer aquilo que for necessário para abençoar as pessoas. Não há tarefa vil, indigna de mim. Que dignidade é essa que eu penso ter, que me faz julgar que essa tarefa não é para pessoas do meu naipe, da minha categoria? Não tem. Então, eu posso, nesta igreja, fazer qualquer trabalho, e os irmãos também. O Jesus está aqui, meus irmãos, ensinando uma lição preciosa. Quem é Ele? Ele é o Mestre, Ele é o Senhor. No entanto, Ele é humilde, e a grandeza dele não estava em fazer um trabalho à sua altura, mas a grandeza dele é revelada quando, com humildade, ele presta um serviço tão simples que era próprio e característico de um escravo. Somente pessoas que têm complexo profundo de inferioridade
e estão tão preocupados com a sua própria reputação que não aceitam fazer algumas tarefas, porque elas precisam se afirmar. E como eu me afirmo? Com tarefas consideradas nobres. Então, olha, não me convide para dar aula numa pequena classe com poucas pessoas. Quando tiver uma grande classe de pessoas com nível de mestrado, me chame. Essa classe é a classe digna de mim. Mas vocês estão me botando para dar aula numa classe ali com meia dúzia de pessoas. Às vezes, meus irmãos, numa igreja pequena, fica sem graça de convidar um pastor conhecido para pregar, porque ela acha que um pastor muito conhecido não vai se prestar ao serviço de ir numa congregaçãozinha lá no cantão pregar. Meus irmãos, nós podemos pregar em qualquer lugar onde Deus nos enviar. Então, nós temos aqui uma lição de grandeza, que só os humildes são capazes, e Jesus revela a grandeza do seu ser, a partir do momento em que ele disse: eu sou um servo, e eu estou pronto e disposto a prestar qualquer serviço que seja edificante e que seja digno. Eu vos dei o exemplo. Ele disse: deveis, porque eu fiz. Eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O que é que nós devemos uns aos outros? Nós devemos servir uns aos outros. Que tipo de trabalho, de serviço o meu irmão está precisando de mim? Que eu ajude ele a pegar uma botija de gás e ir lá na loja comprar para dar para essa pessoa? Qual é o tipo de ajuda? Ir na farmácia comprar um remédio para ajudar uma pessoa? Fazer uma visita no hospital? Irmãos, não tem tarefa nenhuma que seja tão insignificante que eu não possa fazer, porque eu sou alguém especial. Não tem isso. Todos nós deveríamos aqui na igreja ter o seguinte espírito: se me convidarem para ser o primeiro vice-presidente, eu aceito porque eu quero servir. Mas se no ano que vem me convidarem para trabalhar lá na cantina, vendendo salgadinho para a campanha, eu também aceito. Eu sou um servo, e onde me chamarem para servir, eu estou pronto. É claro que tem a questão dos dons, é claro que tem a questão da identificação. Estas coisas não podem ser descartadas. O que nós não podemos é cair no pecado de pensar que são tarefas tão ínfimas e eu sou alguém tão importante que eu não posso fazer um trabalho dessa natureza, porque isso me rebaixa. Ou seja, Cristo quer nos libertar da vaidade, da presunção, de pensar que somos o que nós não somos. Nós podemos ajudar uns aos outros com as tarefas mais simples, se Deus assim quiser e assim, meus irmãos, nos chamar. Eu quero, meus irmãos, terminar deixando claro, relembrando duas coisas. Tudo que Deus manda fazer, Ele dá o exemplo. Tudo que Ele manda ser, Ele é. Se você quer que o seu filho seja honesto, então ensine a ele a honestidade e diga: eu sou honesto. Meu filho, seja honesto. Meu filho, eu tenho palavra, tenha a palavra, honre a palavra que você vai dar às pessoas, porque eu honro a palavra que eu dou. Trate bem a sua mãe, porque eu a trato bem. Então, remeta para o seu ser. Sabe qual é o problema? É que nós já estamos tão acostumados com as nossas derrotas e fracassos, que nós dizemos assim: olhe para Cristo, olhe para Cristo. É verdade, eu tenho que olhar para Cristo. Mas o cristão comprometido com o Senhor, ele pode dizer, como Paulo: me imitem, porque eu estou imitando Jesus. Meu filho, olhe para o meu caráter, olhe para a minha conduta. Quem sou eu? O que eu tenho feito? Então faça o que eu faço, seja o que eu sou. Essa, meus irmãos, é a grande base. O grande poder e o grande impacto da educação não está nos títulos de doutorado e no volume de informações que você tem, mas no exemplo que você é
daquilo que você ensina, em termos de ser e em termos de atitude. Como pastor, meus irmãos, eu já tenho recebido e conversado com muita gente que diz: eu não aceito conviver com pessoas que não são aquilo que exigem que os outros sejam. São tão rigorosos com os outros e tão complacentes consigo mesmos. Como pode? Não tem o mesmo rigor. O rigor para comigo é ameno, mas com os outros ele é rígido. Verso 17: se sabeis estas coisas, e agora eu chamo a atenção dos irmãos para o verbo saber. Ele perguntou: entendeis o que eu vos faço? Se vocês entenderam, se vocês aprenderam, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. O que é bem-aventurar? A bem-aventurança é felicidade. Irmãos, a bem-aventurança não está em saber, mas em praticar. Por isso Tiago diz: não vos enganeis. Depois de novo: não vos enganeis. Mais uma vez: não vos enganeis. Você lê o capítulo 1 3 vezes: não vos enganeis, não vos enganeis, não vos enganeis. Porque quem ouve a palavra e não pratica a palavra está se enganando a si mesmo. Irmãos, eu tenho tido um privilégio que poucos têm, e eu sei que a quem muito se dá, muito se pedirá. A internet pode ser uma praga para muita coisa, mas ela tem outras coisas muito boas. Eu tenho tido a oportunidade de acessar sermões pregados. O sermão que foi pregado agora, lá na Chicago Moody Church, daqui a pouco está na internet disponível em MP3 para você baixar gratuitamente. E eu tenho tido o privilégio de ouvir grandes pregadores da palavra de Deus, como John MacArthur, John Stott, Dr. Martin Lloyd Jones, tantos homens ensinando coisas tão maravilhosas, e eu tenho aprendido tanto. Mas a bem-aventurança não é no volume do que eu estou ouvindo, não é o volume do que eu sei, é se eu pratico. Porque o Senhor não está dizendo: seja um erudito na palavra, embora eu deva ser, seja um grande conhecedor das Escrituras e das doutrinas. A bem-aventurança não está em saber, mesmo que em profundidade, a palavra de Deus, mas na prática da palavra de Deus. Quem conhece exaustivamente a Bíblia, a doutrina, mas não pratica, não obedece, não vive, ele não é bem-aventurado. Não há bem-aventurança. Por isso, a quem muito se dá, muito se pedirá. Eu tenho temido e tremido diante de Deus, porque eu já ouvi coisas, como Jesus disse: muitos gostariam de ouvir o que eu já ouvi nesses sermões. Que responsabilidade a minha, se eu não praticar. Irmãos, se sabeis estas coisas, se você sabe que Deus é o Senhor soberano, que Ele pede o dízimo e você não dá o dízimo, se Ele manda você perdoar 70 vezes 7 e você diz: eu não perdoo. Irmãos, tem gente que diz: eu não perdoo, eu não peço perdão. São 24 anos fazendo aconselhamento conjugal, e eu já vi marido dizer: eu não peço perdão. Eu já vi mulher dizer: eu não me arrependo, eu não perdoo. Irmãos, se nós sabemos que é nosso dever perdoar, eu só sou bem-aventurado se eu perdoar. Se eu sei que eu devo fazer o bem e eu não faço, eu peco. Não há bem-aventurança em saber o que é o bem e que é meu dever fazê-lo. Só há bem-aventurança na prática do bem. Então o Senhor é claro. Ora, eu quero ser feliz, mas qual é o seu conceito de felicidade? A Bíblia diz em Hebreus 12 que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Então, a cruz é como alguém que diz assim: você vai tomar a injeção, vai doer muito, mas sabe qual vai ser a compensação? Vai parar
vai curar a tua enfermidade que te faz sofrer. Então, em troca da saúde, que é um bem maior, você suporta a dor. Jesus suportou a cruz em troca da alegria. Qual alegria? A alegria de obedecer. Irmãos, se o pecado não proporcionasse prazer, ninguém pecava. Mas ele produz prazer. Mas o desprazer da perda da comunhão, os prejuízos de uma vida no pecado, não compensam os prazeres do pecado, mas a alegria de estar em paz com Deus, com a consciência e em comunhão com Jesus. Essa alegria excede qualquer prazer. Se eu lhe perguntasse, diga agora um prazer maravilhoso que você considera. Não chega aos pés do prazer, da felicidade de andar em paz com Deus. Irmãos, não há tristeza, não há tribulação que tire de nós a alegria da santidade, o poder da alegria da santidade. A santidade tem um poder muito grande e proporciona uma alegria muito grande. E Jesus, irmãos, pagou o preço da obediência. E o Senhor está dizendo, se vocês sabem a verdade, se vocês conhecem a doutrina, vocês serão felizes se vocês obedecerem. Por isso ele disse, quem ouve a minha palavra e obedece, é comparado a um homem que constrói sobre a rocha. Quem ouve e não obedece, é comparado a um homem que constrói sobre a areia. A diferença das duas casas não se vê no dia de céu azul e sol brilhando. Não se vê a diferença, são iguais. Mas quando vem a tempestade, a gente se vê a diferença, porque uma desaba e a outra não desaba. Jesus disse, muitos dirão, Senhor, Senhor, mas não vão entrar no reino dos céus. Muitos dirão, nós expulsamos demônios, aquela casta demoníaca, nós tiramos. Aquela pessoa enferma, nós curamos. Nós profetizamos no teu nome e aconteceu. E o Senhor dirá para muitos, afastem-se de mim, vocês praticam iniquidade. Então não importa se a gente faz milagre, expulsa demônio, não importa se nós estamos profetizando, está acontecendo. Quem não obedece, quem pratica iniquidade é quem não obedece, não vai entrar no céu. Sabe quem é a família de Jesus? Disseram, Senhor, lá fora está Maria, os teus irmãos, Judas, Tiago, etc. Ele disse, quem são os meus irmãos e minha mãe? Está aqui, os meus discípulos. Quem ouve a palavra de Deus e obedece, essa é minha mãe. E eu pergunto às irmãs aqui, que teriam idade hoje para ter um filho de 33 anos. Você quer ser a mãe de Jesus? Eu pergunto aqui aos irmãos, os homens, que têm 30. Você gostaria de ser irmão de Jesus? Aos homens aqui que têm idade para ter um filho com 33 anos, você gostaria de ser o pai de Jesus? Ele disse, quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? Quem é meu irmão? Quem ouve a palavra de Deus e obedece é meu pai, é minha mãe, é meu irmão. Para Jesus, vínculo familiar não é sanguíneo, é espiritual. Quem obedece tem sangue com ele. Quem não obedece não é familiar dele. Então, eu fico maravilhado com esta passagem, porque Jesus, ele fez um gesto, e ele pergunta, entenderam o que eu fiz? Aí ele chama a coerência, vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês estão certos, realmente eu sou. Então, sendo eu quem sou, e se eu fiz o que eu fiz, vocês também podem fazer. Então vamos servir uns aos outros, vamos lavar os pés. Vocês querem um exemplo? Talvez não precisa levantar a mão, mas pense assim, pastor, eu vou dar meu dinheiro para construir lá no sítio um negócio que é para abençoar tanta gente, mas por que nós precisamos de uma coisa assim? É para lavar os pés, irmãos, é para servir. A nossa igreja, ela pode tomar uma decisão, queremos lavar os pés dos filhos de Deus da região norte. Queremos prestar serviço, nós gostaríamos, porque muitos vão usufruir, mas nem todos vão contribuir. E muitos vão dizer, por que eu vou me sacrificar para construir, se
muitos outros vão usufruir sem nunca terem contribuído. Talvez isso passe pela cabeça de muitos. Irmãos, nós somos chamados para lavar os pés. Nós vamos servir as pessoas. Muitas bênçãos virão para quem não deu um centavo. Mas nós estamos lavando, nós estamos fazendo para servir. Esse é o nosso alvo, servir. Então, em nome de Cristo, coloque-se à disposição. Se alguém chamar, olha, estou precisando de alguém para segurar bebê lá no berçário e limpar a fraldinha de xixi, de cocô, você pode? Posso. Não, mas eu sou muito importante, eu não posso fazer isso. Não, isso, já pensou alguém do meu trabalho chegar aqui e me ver fazendo isso? Lá eu estou aqui no topo. Não, irmãos, você poderia ajudar, ficar ali na porta, você poderia operar o som. Não tem. O que quer que você seja chamado para fazer, diga, eis-me aqui. Eu posso sim. Humildade. Jesus foi humilde, ele foi servo, ele nos deu o exemplo. Vamos fazer assim também. E se chegar a hora de mudar de ministério, não fique assim, não, mas daqui eu tinha que subir e não descer. Não existe subir e descer na igreja. Se você for convocado para uma tarefa, aceite. E não fique comparando se o outro foi escolhido por um cargo mais elevado. Não existe isso. É servir, é onde Deus nos colocar. Se todo mundo for assim, que bênção, né? Irmãos, eu conheço igrejas que a vice-presidência é de um irmão. E ninguém tira. E o pastor que entrar aí e permitir que outro seja eleito, ele compra uma briga com aquele irmão e a família toda dele ali. Porque a vice-presidência, ele é dono, pertence a ele naquela igreja. Não tira o camarada da EBD porque ele é o dono da escola dominical. É dele. Irmãos, ninguém é dono de nada. Você hoje pode estar aqui e amanhã ali. E assim nós deveríamos dizer, pastor, conte comigo para a vice-presidência esse ano e ano que vem para eu estar na porta ou lá na garagem, manobrando carros. Nós não, despreendimento, ninguém está apegado a nada. Não é maravilhoso isso? Para que todo mundo possa participar. Falta de ambição, de desejo de poder, de pegar as coisas. Nada aqui é nosso, tudo é de Deus. Eu peço a Deus, irmãos, que nos liberte de fome e sede de poder, de cargo, de status. Que nós nos vejamos como Jesus, servos, prontos e dispostos a servir. Acabou. Porque a grandeza está em servir e não no cargo que a gente ocupa. Jesus nos deu o exemplo. E se nós praticarmos o que ele ensinou, nós seremos bem-aventurados.